Glória a Deus, a graça e a paz e uma boa noite para os meus irmãos aqui presentes e para os irmãos que estão assistindo online. Amém? Meus irmãos, essa noite o assunto que eu vou trazer aqui talvez seja um pouco sucinto em relação ao contexto bíblico, mas eu espero sinceramente que o Senhor fale, aos nossos ouvidos e chegue a quem precisa, pelo menos que a leitura do texto bíblico seja de grande valia para a sua alma, amém? Só vamos curvar a cabeça mais um momento para que possamos elevar a Deus uma oração. Senhor, nos colocamos na Tua presença nesta noite, Pai, pedindo a Ti, Senhor, fala conosco, ó Deus amado, que o Senhor possa abrir os nossos corações, ó Pai, preparar, ó Pai amado, o terreno dos nossos corações realmente para que receba a Tua santa palavra, ó Pai. Que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor fale comigo, ó Deus amado, e que seja o Teu Espírito, ó Deus amado, agindo em nosso meio, ó Deus. Que a Tua palavra alcance aqueles que precisam ouvir, ó Pai, e que ela cumpra o propósito, ó Pai, para qual ela foi enviada. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Essa passagem é muito conhecida, mas nós vamos meditar nela. 1 Reis 19. A partir do versículo 1, que diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força deste alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele novamente: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi,
ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então, meus irmãos, como eu disse, essa passagem é muito conhecida, e semana passada ela me veio à mente, e eu fiquei meditando nela, né? E a gente vai meditar um pouco hoje, porque essa passagem, ela retrata um momento da vida de Elias, que a maioria de nós se identifica. Esse acontecimento, né, deixou em evidência a humanidade de Elias. Porque a gente tem a visão dele como aquele profeta, né, santo, que faz maravilhas, mas esse episódio específico da vida de Elias deixou em evidência a humanidade dele, porque a Bíblia fala que ele sentiu medo e fugiu. Ele se retirou para essa caminhada até o Monte Horebe, e eu diria que ele não apenas sentiu medo, mas ele estava num momento que ele sentiu tristeza, ele estava se sentindo cansado, estava se sentindo exausto, talvez até mesmo enraivecido. E ele se retirou nessa jornada. E você virá isso que eu estou falando, que ele estava meio conturbado, meio enraivecido, porque quando Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Ele responde: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os seus altares, só eu fiquei. E depois Deus pergunta de novo e ele repete a mesma coisa. Então, nesse momento, Elias estava dizendo algo como: poxa vida, Senhor, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor manda, e como é que agora eu vou morrer na mão de uma serva de Baal? Até aqui eu tenho feito tudo o que o Senhor pede, agora ela quer tirar a minha vida. E isso soa parecido com alguma coisa na nossa vida, né? Quantas vezes a gente já não fez essa pergunta para Deus? Por que, Senhor, que eu estou nessa situação? Por que nada muda? Por que faz tanto tempo que eu venho para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco, eu jejuo e nada acontece? A gente faz essa pergunta para Deus, muitos já fizeram. E é complicado, né? Porque, na verdade, eu não julgo, né, quem faz isso, porque muitas vezes nós entramos nesse dilema. E se você for pensar bem, quem somos nós diante, né, da vida de Elias, que foi esse profeta de Deus? Esse episódio da sua vida, onde ele temeu a morte após as ameaças de Jezabel, ele se deu exatamente após aquele episódio do Monte Carmelo, onde ele desafiou os 450 profetas de Baal, que também é uma história muito conhecida. Ele mandou juntar todo o povo de Israel no Monte Carmelo, mandou convocar os profetas de Baal, os profetas de Aserá, e desafiou-os ali a provar quem realmente era Deus verdadeiro sobre Israel. E Elias chegou até a zombar dos profetas, né, dizendo para eles gritarem mais alto. E ao final, o Deus verdadeiro respondeu com fogo, consumindo o holocausto, a água que cercava o altar. E ali Elias mandou matar esses profetas. Ao todo eram 850, 450 de Baal e 400 de Aserá. E esse homem, cheio do poder do Espírito Santo, ele sentiu medo e fugiu. E o Senhor não o impediu. Por que o Senhor não impediu ele de fugir? Eu vou falar um pouco mais à frente. Mas, na verdade, essa palavra medo, se você for pensar bem, ela não casa, ela não condiz com esse profeta, com esse homem de Deus. Aí eu fui pesquisar, né, no dicionário hebraico para saber o significado, e ela não tem somente esse significado que traduziram. Ela tem um significado que soa como ver, olhar, enxergar, compreender. E é provável, meus irmãos, que depois desse acontecimento, talvez Elias esperasse de Acabe uma posição diferente, porque, afinal de contas, todo Israel acabou de presenciar um evento que poucas pessoas na história presenciaram. Foi a manifestação visível de Deus, provando que Ele era Deus sobre Israel.
Então, talvez depois disso, Elias esperasse que Acabe talvez persuadisse sua esposa Jezabel a parar com a matança e restabelecer os altares a Deus. Então, talvez não tenha sido medo, né? Mas porque aconteceu ao contrário, na verdade. Quando o rei Acabe falou isso para Jezabel, ela ficou furiosa e fez essa ameaça a Elias, falando que ia tirar a vida dele. Então, Elias ali, de certa forma, naquele momento, ficou em evidência. Então, talvez não tenha sido medo. Talvez ele percebeu a situação, que a vida dele estava em risco, e fugiu a caminho do Monte Horebe. E essa passagem me lembra Jesus, quando não foi para Galileia, porque tramavam tirar a vida dele, e ainda não era o momento. E também teve Paulo, que falou que ele precisou fugir num cesto da cidade de Damasco, através dos muros, porque os judeus queriam também matá-lo, só que também ainda não era o tempo de Paulo morrer. Então, nós podemos dizer, né, exatamente isso, que não foi o medo que Elias sentiu, mas a tristeza e o desânimo eram aparentes na vida de Elias. Eram aparentes porque quando Elias chega debaixo do zimbro ali, ele pede para Deus a morte. Ele fala assim: já basta, tira a minha vida. Que paradoxo, né, meus irmãos? Ele fugiu para não morrer, aí chega debaixo do zimbro e pede para Deus tirar a vida dele. E esse homem, cheio do poder do Espírito, fugiu, e Deus não impediu, simplesmente porque não era para ele morrer naquele momento. Que Deus ainda tinha um propósito na vida dele. Deus ainda tinha planos para aquele profeta que ele sempre usou. Então, o cansaço, o desânimo, a mente conturbada que Elias estava naquele momento, foi, na verdade, um agente de Deus para preservar-lhe a vida naquele momento. Essa situação que Elias passava, né, esse cansaço, esse desespero, esses sentimentos que ele estava ali, foi um agente de Deus simplesmente para preservar-lhe a vida. Porque ele, frustrado, ele caminhou, a Bíblia fala que ele caminhou na distância de um dia e se assentou debaixo do zimbro, e ali ele pegou no sono. Aí veio o anjo e falou para ele: Elias, acorda, come e bebe. Elias comeu, bebeu, voltou a dormir, e novamente veio o anjo e falou: Elias, come e bebe, porque a caminhada é longa. Aí ele comeu, bebeu, e partiu mais 40 dias até chegar no Monte Horebe. E onde ele se escondeu, né, e passou a noite na caverna. E o Senhor, nesse episódio, vem a ele e pergunta: o que fazes aqui, Elias? Aí você perceba que ele caminhou um dia, descansou, depois caminhou 40 dias, ao total 41 dias. E esse período todo não foi suficiente para que ele deixasse de sentir o que ele estava sentindo naquele momento. Esse período de 41 dias, longe daquela situação, já distante, eu acho que para a maioria das pessoas já seria o suficiente para esquecer. Mas você percebe que Elias não dissuadiu seus pensamentos em nenhum momento, porque quando Deus pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? Ele responde prontamente: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei, derrubaram os teus altares, e agora estão querendo me matar. E aí Deus chama ele para fora, né, e pergunta novamente. Após isso, manda ele sair da caverna, e após isso se segue aqueles eventos extraordinários, que é o vento fendendo as rochas, terremoto, furacão, fogo. Mas Deus se revelou naquele momento para ele através de uma brisa suave. E aqui talvez esteja a lição que eu estou tentando passar para os irmãos e aprender neste momento, porque quantas e quantas vezes, né, a gente não já se viu desanimado, entristecido, com raiva, abatido. Até mesmo, quantas vezes você já não se olhou e falou: Senhor, me ajuda. Ou como Elias: Senhor, já basta, não aguento mais. Ou então como Paulo, né? Senhor, afasta de mim esse espinho. E isso não é exclusividade nossa, somente dos cristãos.
Toda a humanidade está sujeita a isso, a esses sentimentos. Mas há uma diferença latente entre nós cristãos e o mundo, que é a nossa resposta diante de tudo isso que acontece. Porque a diferença está em que nós que somos cristãos, nós sabemos que a solução para nós é Cristo. Nós sabemos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós sabemos que Ele é o nosso pé de zimbro ali, é o pão e a água que nos dá força para caminhar nessa vida. E o mundo não sabe disso. O mundo o rejeita. O mundo não o conhece. E quando ouve falar da verdade, eles rejeitam essa verdade. E até hostilizam, os cristãos que falam sobre essa verdade. E aí, escrevendo isso, pensando, eu lembrei de uma história, que na verdade é um mito, que ele é conhecido como o mito da caverna de Platão. Eu vou traçar um paralelo para os irmãos entenderem aqui. Esse mito ele fala de um grupo de pessoas que nasceram presos nessa caverna e sempre viveram ali. E eles, acorrentados, eles só tinham como referência a parede à frente deles. E atrás deles uma fogueira. Entre eles e a fogueira havia um muro onde passavam outras pessoas, com alguns objetos, e a sombra refletia na frente deles. E essa era a única realidade que eles tinham, aquelas sombras refletidas na parede. Para você entender, é como aquela brincadeira que a gente fazia com as mãos, na parede, fazendo cachorrinho e passarinho. Só que um desses homens, em certo momento, ele consegue escapar da caverna e sai dela. Ao primeiro momento ele fica ali cego, com a claridade, mas conforme vai se acostumando, ele começa a enxergar as coisas que estão lá fora, as árvores, o riacho, os pássaros, e ele fica maravilhado com aquilo e volta para dentro para contar para aqueles outros. Só que aqueles falam: você está louco? Essa é a nossa realidade, isso foi sempre que a gente viveu. E ali ameaçam a vida dele, eu não sei se chegam a matá-lo na história, mas aqueles homens rejeitam a verdade que aquele homem viu lá fora. O que eu estou tentando dizer aqui, meus irmãos, é que assim como esse homem saiu da caverna e encontrou a luz, nós saímos do mundo e encontramos a luz. Nós antes, a Bíblia fala que nós éramos cegos, sem esperança, nós estávamos mortos no pecado, mas a luz veio e nos encontrou, e nós recebemos essa maravilhosa dádiva de Deus. E esse exemplo que eu dei da caverna mostra ali que era o que Jezabel estava vivendo na verdade. Porque quando Acabe fala para ela o que Elias tinha feito, ela ignorou totalmente os fatos. Porque, como eu disse, foi um evento na história que poucas pessoas presenciaram. E Jezabel, ela ignorou aquilo, ela ignorou que o Deus verdadeiro havia respondido à oração de um homem ali no monte, na presença de todo Israel. Ela ignorou que o Deus verdadeiro havia respondido com fogo e tinha envergonhado os 850 profetas que serviam a Baal e a ela. Ela ignorou totalmente e se voltou para as suas verdades distorcidas, se voltou para as suas sombras, como se ela sempre tivesse vivido nessa caverna. E lá em 1 João diz assim: sabemos que somos de Deus, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Em João 3, 19 a 21 diz: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E nós sabemos disso. Como eu disse, essa é a diferença entre nós e o mundo. Nós conhecemos aquele que é a verdade e a luz, mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, muitas vezes nós somos como Elias. A gente foge,
A gente foge para a caverna da solidão, foge para a caverna da tristeza, da dúvida, do desânimo. Mas a pergunta que o Criador fez para Elias faz toda a diferença na nossa vida também. O que fazes aqui? Foi o que o Senhor perguntou para Elias. E essa pergunta, na verdade, foi uma pergunta retórica que Deus fez, porque ele sabia que Elias estava fazendo ali. Mas a intenção de Deus ao perguntar para Elias, o que fazes aqui, era levar Elias a refletir o que ele estava fazendo ali. Era como se Deus estivesse falando, para um pouquinho para pensar aí, quem que é você? Quem que sempre esteve ao seu lado nessa caminhada toda, as coisas que você fez? Quem que foi que esteve com você? Então essa pergunta levou Elias a refletir o que ele estava fazendo ali. E de certa forma Deus não dá uma solução para Elias, né? E essa pergunta também foi a mesma que Davi fez para ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? O salmista ali, ele já entendia esse sentido, que ele entendia o que estava acontecendo com ele, e ele mesmo se interrogou, por que está abatido a minha alma? Então, o mundo nessas situações que eu estou tentando dizer, é que o mundo nessas situações que a gente passa, mas a gente sabe onde procurar socorro, o mundo se desespera. O mundo ele vai recorrer aos prazeres, ele vai recorrer às drogas, à bebida, às alegrias passageiras do mundo. E isso os afunda cada vez mais. Mas nós nos refugiamos em Deus. E você percebe que Ele não é insensível à nossa dor, assim como Ele não foi insensível a Elias. Nós vamos, às vezes, querer fugir, se esconder e até dizer chega. Mas o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que você, às vezes, precisa apenas descansar, como Elias fez embaixo do zimbro. Você precisa apenas tirar uma pausa, um tempo para refletir. E nessa fuga que às vezes a gente tenta dar, a gente fica meio com a mente distorcida, como aqueles homens da história da caverna. A gente não enxerga a realidade. E a gente pensa que fugindo a gente vai escapar, né, dos problemas ou até mesmo de Deus. Lá em Salmo 139, de 7 a 10, está escrito assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizeres no inferno ou no mais profundo abismo a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Essa passagem é maravilhosa, né, meus irmãos? É como se fosse uma criança que fica brava com o pai e fala, eu vou sair de casa. Pega suas coisas, abre a porta, chega até o portão e fala, para onde eu vou? Aí volta e se esconde embaixo da cama ali e o pai só olhando. E ela lá. O pai deixa ela lá até passar a raiva dela. É a mesma coisa, a gente não tem como fugir da presença de Deus. Para onde a gente for, Ele vai estar. Se você for para o mundo, Ele vai estar te observando. Para onde você for, Deus Ele vai estar com você. E Ele não é insensível. O Senhor falou com ele através de uma brisa suave, um sussurro, do mesmo modo que Ele fala conosco através do Espírito Santo. Quando estamos cansados, o Espírito nos lembra o que Jesus disse, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando a gente sente medo, Ele nos lembra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O Espírito, Ele sussurra a todo momento em nossa alma, em nossos ouvidos. Então, meus irmãos, você que está me escutando aqui pela internet, não pare, apenas descanse. Foi isso que o Senhor fez. O Senhor permitiu que Elias apenas descansasse. O Senhor permitiu que Elias saísse de lá de onde ele estava, a caminho de 41 dias ali, noite e dia, até chegar no Monte Horebe, para ouvir depois, Elias, já descansou aí? Agora volta para a sua jornada, vai lá e unge o rei, vai lá e unge o profeta no teu lugar. Então não pare. E a pergunta, o que fazes aqui, como eu disse, não era porque Deus não sabia, mas era para Elias apenas refletir. E é isso, meu irmão. Você, assim como eu, nós somos cristãos, filhos de Deus,
E ainda somos humanos num corpo corruptível, cheio de falhas, cheio de vaidades e, portanto, sujeito a erros. Mas um dia, e talvez muito em breve, nós teremos cumprido o nosso propósito. E aí sim, nós estaremos como Elias ao lado do Senhor para todo sempre. E ali a Bíblia fala que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, nem tormento nenhum na nossa mente. Mas até que esse dia chegue, a gente vai passar por algumas coisas. E muitas dessas coisas que a gente passa, às vezes, são imposições e peso que nós mesmos nos colocamos, e às vezes ao próximo. Porque nós temos a tendência de medir o outro com a nossa própria régua. Às vezes nós temos a tendência de medir a santidade do nosso irmão pela santidade que a gente acha que tem, e não pela que a Bíblia fala. Porque se fosse pelo que a Bíblia fala, nós nunca ousaríamos a julgar a ninguém. E quando a gente faz isso, infelizmente, a gente acaba colocando um peso desnecessário sobre nós e sobre os nossos irmãos. E é preciso a gente lembrar que Cristo nos libertou para sermos livres. Livres da culpa, livres do medo, livres do pecado e da condenação. Porque Ele já pagou a dívida quando morreu na cruz do Calvário para nos libertar e para nos dar vida. Então, meus irmãos, dizendo isso, eu não posso nem imaginar, Aliás, a gente pode tentar imaginar, mas eu não posso nem imaginar o que os irmãos já passaram, o que os irmãos passam, o que passarão um dia. Eu estava comentando com o pastor hoje que eu fui na casa de um paciente, que eu tenho cuidado, e ele vive numa situação bem precária, para falar a verdade. Ele tem muitos problemas de saúde, que não dá nem para falar aqui, mas ele está passando por uma situação que só Deus na causa dele. Na situação que ele está, meus irmãos, eu só de ver, eu fiquei assim meio abatido de ver a situação dele e não poder fazer nada. Se é uma pessoa que não tem esperança em Deus, ela já estaria talvez até morta, porque estaria totalmente destruída. Mas aquele homem ali, ele é um servo do Senhor também, é um presbítero. E mesmo ele sabendo a situação dele, ele tinha consciência de que o pior que podia acontecer aqui é partir daqui e estar na glória com Deus. Então a esperança dele estava em Deus. A esperança dele estava em Deus. E essa, como eu disse, é a nossa diferença daqueles que não conhecem. Nós conhecemos a um Deus santo, a um Deus vivo, a um Deus que zela pelo seu povo, a um Deus que tem misericórdia para todos aqueles que chegam diante dele e clamam por socorro. E nós vamos passar por isso, mas a boa notícia é que o Espírito que habita em nós, Ele nos compreende, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E em momentos como esse aqui, reunidos em nome do Senhor, que Ele nos lembra disso. Como eu disse, Ele nos lembra que o próprio Senhor falou para a gente trocar os fardos com Ele. E aqui, finalizando já, meus irmãos, como eu disse, ia ser bem curtinha, ele faz a pergunta, o que fazes aqui? Aí eu queria que os irmãos refletissem agora, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Emília? O que fazes aqui, Michel? Zilda? Zenate? Todos vocês, o que fazem aqui? Feche os olhos por um momento e reflita nessa pergunta. Porque eu sei que todos, em algum momento da vida, já passaram por situações difíceis. Então feche seus olhos e reflita por um momento, o que fazes aqui? De olhos fechados ainda, eu vou ler um último versículo aqui, que eu já li em outras vezes, mas vou ler novamente, que diz assim: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vamos orar. Pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença neste momento, Senhor. Ó Pai, eu sei que, Deus, nós passamos às vezes por situações que não compreendemos, passamos por lutas, provações, da qual não temos controle.
Mas nós conhecemos, ó Pai amado, o Deus que a Bíblia nos revela, que o Senhor nos deixou escrito, ó Pai, e sabemos que o Senhor todas as coisas pode, e nós sabemos também que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ó Pai. Então, ó Pai amado, nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Pai, e pedimos a Ti, Senhor, vem em nosso auxílio, ó Santo Deus. Haja, ó Pai amado, em nosso auxílio, ó Pai amado, tirando, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta de Ti, Senhor. Tudo aquilo que nos impede, ó Pai amado, de viver, ó Pai, a plenitude daquilo que o Senhor espera de nós, ó Pai. Contempla, Senhor, a oração do Teu povo neste momento, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém.